Call on me whenever you need me. I'll be there for you. Though it seems at times I'm so busy, getting to you is all I'm trying to do. You are so important to me. Yes, you are. And I really want to show you that I care for you. Please let me prove my love to you. Call on me, call on me, call on me. Think of me when you need a friend. JB, estou aqui no Liceu São Paulo e vim assistir a palestra do senhor André Stern. Ele é um judeu que passou e sobreviveu ao Holocausto e veio aqui fazer uma palestra. O senhor André faz palestras normalmente, principalmente em escolas e para jovens. E é uma coisa bonita de se ver porque ele conta uma história que é uma mazela terrível da humanidade, algo que a gente precisa ensinar os jovens, mostrar para eles o que é a humanidade, o que o ser humano é capaz de fazer e como ele é capaz de sobreviver também. O senhor sente que os jovens entendem, percebem a gravidade da situação? Tenho certeza, tenho toda certeza e se interessam também. Digo jovens que a gente conhece e que estão sendo educados, né? É muito importante isso. Porque os que não têm oportunidade, eu não sei como reagiriam. O seu André tem 91 anos, viveu só 20 anos, quase 20 anos fora do Brasil. E dentre esses 20 anos, quanto tempo você passou em campo de concentração? Há uns quase 20 meses. O seu André compartilha aqui, e num livro também, o sofrimento e a loucura que foi. Seu André, como é que as pessoas... Da onde elas arrumam força para continuar em meio à dor tão grande, a uma injustiça tão grande? Como é que acorda de manhã e pensa, vou continuar? Eu já disse, na palestra mesmo, já disse que você, para sobreviver lá, tem que se tornar um zumbi. Você não tem o momento seguinte, você não tem amanhã, você não... tem sentimentos, a não ser de que eu vou comer, onde que eu vou arranjar uma casquinha de batata, porque você só tem fome. Eu já disse aí mesmo que a fome não é só fisiológico, é psicológico também, e produz situações que, vamos pular, muito feio. O senhor também falou para uma aluna que ela perguntou se o senhor fez amigos lá, o senhor disse que tinha um amigo e contou que as pessoas acabam ficando distantes uma das outras porque a dor é tanta, o sofrimento é tamanho que as pessoas acabam virando mesmo zumbis, acabam esfriando ali e só tentando sobreviver 1 minuto a mais, 1 hora a mais. Mais ou menos assim, e tem mais um agravante. Conforme você vai perder na sua fisiologia, teu cabelo não cresce, tua unha não cresce, tua pele fica apodrecendo, sarna, eczema, furúnculos e insetos te comendo, realmente comendo, o seu interior também, paralelamente, também vai se degradando. Esse aqui é o mais triste em tudo. O que o senhor sente pelo Brasil? Já são muitos anos aqui e o senhor viveu situações extremas na vida, encontrou um país novo, fora daquela situação. Eu no Brasil, esse país é a minha terra. Não esqueça que, além de nascer aqui, eu só saio daqui se eu for expulso. Eu adoro gente daqui, adoro tudo que acontece. Com todas as nossas mazelas, um lugar que eu não quero viver em outro lugar. Deve ter lugares mais fáceis de viver. Conheço um bocado de pedaços do mundo, mas eu continuo apaixonado por isso aqui. E sabe principalmente porque aqui você é humano, você participa, você olha para a cara de cada um
ninguém pode dizer sou melhor que você, todo mundo é vira-lata, né? É verdade. Mistura uma panela que está fervendo e formando um povo que é lindo. Que é uma delícia, né? O JB, o Gabriel escreveu um livro que chama Uma Estrela na Escuridão sobre a sua experiência de vida. E o senhor gostou do livro? Acha que ele retrata bem? Olha, ele fez o que pôde. Eu que informei ele, o seu livro não está perfeito, não está bom, culpa é minha, né? Ele só colheu dados. Aliás, ele é muito chato, muito insistente. Levamos um bocado de tempo até eu concordar, porque no início eu achava que não tem. Aliás, toda essa minha trajetória de palestrador, a vida é incrível, por um acaso que aconteceu. A vida é um mistério. Quando a gente vê uma história inteira, a gente percebe que a vida é um mistério, né, seu André? Não dá para explicar. E é muito importante e não tem nada mais importante que a vida. A vida com liberdade. Gente, sejam felizes, se amem, se gostem, se respeitem. Call on me when you're in trouble. JB, agora eu vou conversar com Gabriel Perin, que é historiador, professor de história e escreveu o livro da vida do senhor André Stern. O livro está aqui, Uma Estrela na Escuridão. É a vida e o que ele passou no campo de concentração. E mais, ele não escreveu só um livro. Ele fez também um livro no formato HQ, que é um formato de quadrinhos, mais direcionado ao adolescente ou adulto também gosta, Gabriel? Antes de mais nada, um abraço ao JB, recentemente fez aniversário, parabéns pelo programa. Letícia, o HQ ela é uma linguagem hoje já universal, né? Então a gente tem assim um público adolescente, né? Ele atrai, né, pela imagem, mas também tem um público adulto que é cativo, né? Então isso que é surpreendente na HQ, conseguir dialogar com todos esses públicos. É a maneira de tocar a todo mundo. Sim, né? Que tem acreditado, a imagem vale por 1000 palavras, né? E o André Bernardino, que é o artista que fez essa adaptação, ele teve a sensibilidade, todo um trabalho de pesquisa para transformar em imagem toda essa história do Andor. Andor era o nome dele em húngaro, mas a gente chama ele de André Stern aqui no Brasil. Ô Gabriel, como é que você decidiu escrever essa obra? Você primeiro o conheceu ou primeiro procurou o tema? Eu conheci o Andor em 2009, portanto esse ano a gente completa 10 anos de amizade. Eu conheci ele numa palestra e logo ele me tocou não só pelo que ele viveu, mas pela forma como ele lida com essa questão. E a partir daí a gente começou a estreitar essa relação de amizade e em 2013 eu fiz o convite para que a gente pudesse transformar essa história, aquilo que ele fala nas palestras, em biografia. Quanto tempo para escrever? O processo todo demorou 2 anos. Foi um ano de entrevistas. Depois, no ano seguinte, nós refizemos a trajetória dele na Europa, em Budapeste. Depois percorremos os campos de concentração na qual ele foi vítima e prisioneiro. E em 2015 nós lançamos o livro. Portanto, 2 anos entre o início e o término do processo. E como é que fica o lado emocional? Porque fazer parte, reviver essa história inteira é uma transformação interna para você também? Sem dúvida. Aliás, é o que eu costumo dizer sempre, né? Conhecer o passado, se sentir atraído pela história do Holocausto, pelos horrores da Segunda Guerra. A gente vê em inúmeras publicações, documentos, é uma história muito documentada, mas a história do Andor em si é uma história transformadora. Então eu consigo, não só, claro, né, tentar compreender todo o horror que ele passou, mas me comover e me sentir atraído especialmente pela forma como ele lidou com tudo isso. É uma lição de vida, então eu me sinto hoje uma pessoa transformada. Com certeza eu sou uma pessoa antes e depois de ter conhecido o Andor. Quem quiser ler o livro, a história de sobrevivência de um judeu que sobreviveu aos campos de concentração, onde a gente encontra Uma Estrela na Escuridão? O livro ele pode ser adquirido diretamente com a editora Ateliê de Palavras, dos meus amigos Marcos Vinícius e Beth. E também está na Livraria Martins Fontes ou na Pap Sport.
Obrigada, Gabriel. Uma linda história, uma palestra fantástica e vamos dividir com o mundo aquilo que precisa ser aprendido, né? Eu que agradeço, Letícia. Convido a todos os telespectadores, o JB, que está sempre dando apoio para a educação. É importante. A educação é que transforma, né? Ela que liberta. Então, mais do que nunca, a gente tem que aproveitar esse momento e poder difundir as boas histórias, as histórias que realmente são importantes para todos nós. JB, chamei a Regina Cláudia para conversar, porque a gente veio aqui assistir a palestra do senhor André Stern, que é um judeu que viveu em campo de concentração, tem uma grande história para contar e faz palestras principalmente em escolas. Ele me falou da importância de contar isso para os jovens, mas que nem todos os jovens têm essa oportunidade. Ele falou, eu vou em alguns lugares, mas ele sabe que tem uma quantidade enorme de jovens que não têm oportunidade de ouvir, de participar desse tipo de palestra. Regina, é importante ensinar para eles as loucuras que a humanidade já cometeu para que isso não se repita e para que a gente supere. Com certeza, Letícia. Foi o que como eu abri o evento dizendo aos alunos, né? Hoje nós teremos uma manhã que vai ficar na memória de vocês, na minha, para o resto da vida. Então, a importância disso, porque ele vai contar, né, o que ele realmente vivenciou, ele passou, ele sofreu e superou. Tudo o que eles estão aprendendo no dia a dia, na apostila, nos livros, né? Então eles têm a oportunidade, não é só em filmes, é uma coisa muito real. Ele conta com uma naturalidade e eu acho que isso é ímpar, é uma oportunidade e é um aprendizado inexplicável. É só quem vive, quem teve a oportunidade de estar com ele, de conhecê-lo, é indescritível. Um aluno perguntou para ele, você tem raiva dos nazistas? Ele disse assim, não, eu não posso ter raiva dos nazistas. Eu passei, não gostei do que passei, mas agora eu sou feliz. E não adianta eu ter o ódio no meu coração, porque o ódio mata o meu coração. Então eu tenho que ser... Nem adianta, porque ele nem vai saber que eu tenho ódio dele e isso vai me dar úlcera. Olha que lição de vida nos dias de hoje, né? E foi aí que ele fez um link explicando para eles sobre o bullying do dia a dia, sobre às vezes brigas ou certa raiva que um aluno possa ter bobagens, por professor, em briga de trânsito, de nota, coisas pequenas do dia a dia. Uma coisa tão grande e ele trouxe isso para a realidade e deu uma lição, né? E outra coisa que me tocou muito também foi ele estava contando partes do que ele passou. O aluno que perguntou estava com uma cara bem, né, bem tensa. Prestando atenção, ele olhou e falou assim: "Não tenha pena de mim. Porque eu passei tudo isso, eu superei e eu sou feliz. Eu tive e tenho muitos momentos felizes na minha vida, tanto que estou aqui." JB, agora eu vou conversar com a família. Na verdade, a família do seu André é grande. Ao todo, quantos filhos, Valquíria? 5 filhos conviveram com ele. Mas é uma história longa de filhos agregados, a irmã da mulher, e aí filhos e netos e bisnetos, uma família linda, forte. A Valquíria é filha e a Dani é neta. Vocês acompanham sempre nas palestras ou vão quando dá? Não, eu normalmente não vou às palestras dele, uma ou outra, mas a Dani acompanha sempre. Ô Dani, mas você falou que ele é muito independente, você vai junto com ele sempre, mas ele gosta de andar sozinho, ele gosta de fazer as coisas dele? Ele faz tudo sozinho, se depender, ele não quer sentar, ele quer fazer as coisas dele, ele dirige até hoje, ele vai trabalhar sozinho,
ele não faz muita questão de gente junto com ele, não. É lógico que ele se sente mais protegido, mas ele prefere fazer as coisas sozinho para mostrar que ele ainda está inteiro, né? Que ele está vivo. Ele tem 91 anos, é completamente lúcido e ele tem vontade de manter essa autonomia, de manter essa independência, Valquíria. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Ele preza muito a liberdade. Ele fala muito em liberdade e nos criou assim, para sermos livres, para fazermos o que quisermos e sermos o que quisermos. Ô Dani, isso é diferente da geração dele. As pessoas não viviam assim. Isso se deve ao tipo de vida que ele levou, ao sofrimento que ele passou. Você acha que teve uma criação diferente, mais lúcida, mais real do que outros jovens? Ah, com certeza. É totalmente diferente e é isso que ele passa pra gente. Ô Valquíria, como é que ele era quando você era criança, jovem, adolescente? Ele contava sempre coisas ou não se falava no assunto, mas você sentia as experiências? Que lembrança que você tem da convivência com ele? Sempre ele nos colocou a par do que aconteceu, porque ele queria sempre exemplificar. Então, normalmente ele falava sempre tudo o que ele passou, que é para a gente não cair no erro de fazer diferente do que ele estava preconizando. E você também teve essa experiência, Dani? Você cresceu ouvindo histórias, ouvindo o que aconteceu com ele. Como é que isso atingiu a sua educação? Não, eu só fui conhecer a história dele de 10 anos pra cá, depois do lançamento do livro, porque até então minha avó preferia não comentar muito as coisas perto da gente. Como é que é acompanhar ele hoje, sabendo de toda a história? É muito bom, porque realmente é uma vivência que não tem igual, né? É uma experiência sem igual.